Oi, oi. Hoje a gente vai falar sobre Jeremias, do capítulo 13, do versículo 15 ao 27. O versículo 15, ele fala assim: Ouvi e atentai, não vos ensorbebeçais, porque o Senhor falou. Antes de a gente começar a comentar o que aconteceu aqui nesse versículo, é legal enfatizar que antes, nos versículos anteriores, a gente teve duas alegorias diferentes, onde Deus fala sobre a alegoria do cinto, que eu comentei, acho que não no vídeo passado, mas no outro, e a alegoria do jarro cheio de vinho, que eu comentei no vídeo passado. E aí, o que acontece? Essas duas alegorias é um jeito de você chamar a atenção e fazer o povo perceber uma coisa que eles não estavam percebendo. Deus, ele faz isso, ele tenta chamar a sua atenção com histórias e com demonstrações físicas para que você consiga entender de fato o que está acontecendo. E eu acho que isso foi uma das estratégias. E agora, nesses versículos que a gente vai ler, é como se Deus ele falasse assim, tipo, tudo bem, já usei esse tipo de estratégia, agora eu quero falar, tipo, muito sério com vocês. E ele começa, né, o versículo com ouvir e atentai. Então, tipo assim, escutem e prestem atenção, nem ouvidos aquilo que eu estou prestes a dizer para vocês. E você só precisa chamar a atenção de uma pessoa que não tá prestando atenção. Então, parece que o povo, ele não tem dado a devida atenção àquilo que Deus quer dizer para o povo, mesmo depois de vários capítulos, quase 10 capítulos de Deus tentando falar para o povo sobre as coisas que o povo estava fazendo, as coisas ruins que estavam acontecendo. E o primeiro chamado é: não vos ensoberbeçais, que basicamente não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, ou não sejam arrogantes, no caso, né? Esse chamado de não sermos orgulhosos ou arrogantes, basicamente um chamado para você não se considerar melhor do que as outras pessoas. E isso vem através do julgamento. A gente, quando a gente julga o outro, com base na nossa perspectiva, a gente acaba se considerando melhor ou pior do que a pessoa, por causa do julgamento. E aí, nesse caso, a gente, como talvez você num contexto cristão, de igreja, que não tenha se desviado, talvez você pense assim, mas eu não julgo ninguém, tipo, eu não falo mal de ninguém e tal, só quando é necessário. E aí já dá pra perceber o erro, né? Porque muitas vezes a gente pensa que nós somos menos pecadores do que os outros que não estão na igreja, ou que somos melhores guardadores do sábado, ou que somos mais estudiosos da Bíblia. E todas essas questões, por mais que elas tenham um viés bom, uma raiz de querer ser uma pessoa melhor, elas acabam fazendo com que a gente julgue o outro como inferior, simplesmente porque talvez ele não faça coisas que se sobressaiam à nossa vista, fazendo com que a gente julgue ele pensando de que somos nós melhores do que os outros, né? Outro ponto da arrogância seria também o fato de não aceitarmos críticas ou desprezarmos opiniões diferentes das nossas, porque a gente considera as nossas próprias opiniões mais elevadas ou mais inteligentes do que as dos outros, né? E tudo isso faz com que a gente não aceite os nossos próprios erros, nos deixando arrogantes, orgulhosos, que é exatamente o pedido para que não sejamos esse tipo de pessoa que Deus está fazendo nesse primeiro versículo 15 aqui. E aí no verso 16, ele tem um chamado pra gente, ele fala assim, dai glória ao Senhor. E no verso 18 ele complementa, ele fala assim, humilhai-vos. Basicamente, Deus está fazendo assim um pedido, um chamado, mudem de caminho. Vocês estão sendo orgulhosos, arrogantes. Se humilhem e me deem glória. Façam um caminho contrário. Esse pedido de mudança de caminho não é simplesmente um pedido sem significância, mas é um pedido de uma pessoa que ama a gente, um pedido de um Deus que nos ama e Ele quer o melhor para nós. E Ele diz, cara, mudem de caminho, deem glória ao Senhor, não sejam soberbos, se humilhem. E o interessante é que quando você pensa sobre se humilhar, você pode pensar em duas coisas importantes. Ao momento que você se humilha, você enxerga quem de fato você é e você enxerga quem de fato Deus é, quando você se humilha para Deus. Porque só quando você entende e vê quem você é nesse mundo em relação a Deus,
você consegue se humilhar, você consegue entender a sua posição diante de um Deus todo-poderoso que te ama, que te criou e que quer o teu melhor, né? Então, que nem na história passada, quando falava que a gente se embriagava com o vinho e virava cativo, então a verdadeira liberdade é abrir os nossos olhos, se humilhar e enxergar quem de fato nós somos e quem de fato Deus é. Beleza. Então, diante desses versículos, continuando no texto, a gente vê também que Deus fala, tipo, as consequências das obras das suas mãos que vão vir, sobre tudo que vai acontecer caso eles não se humilhem e tal. E até Jeremias, essa parte foi bem interessante porque, cara, Jeremias, ele, tipo, realmente se põe como vulnerável aqui. Ele coloca assim no versículo 17: mas se isto não ouvirdes, falando pro povo, né? A minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Até Jeremias conta da tristeza dele, caso o povo não escute, porque significa que Israel ia ser levado cativo, né, pela Babilônia, como a gente sabe pela história. E outro ponto interessante é o versículo 21, quando ele fala assim: acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? A gente sabe que uma mulher em parto ou uma mulher prestes a dar à luz é um contexto de Apocalipse. É uma figura de linguagem que Apocalipse usa, tipo, muito. Então, dá pra ver que existe que parece que existe um hiperlink, um link que liga esses dois contextos, tanto o contexto do fim, que é o nosso contexto, né, onde Cristo já está prestes a voltar, quanto com o contexto do povo que está aqui em Jeremias, um povo soberbo, que faz a gente ligar também com a última igreja de Apocalipse, Laodiceia, que fala que ela pensa que ela tem roupa, que ela enxerga e que ela tem fartura, uma coisa assim. E na verdade ela é cega, nua e precisa de colírio para os olhos, porque ela não consegue enxergar a realidade. Então, essa mensagem é muito importante pra gente nos dias de hoje. No verso 22, ele fala assim: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantarão as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Primeiro, que calcanhar, né, a gente sabe que, tipo, um meio utilizado também lá em Gênesis 3 para falar sobre quando o inimigo morde o calcanhar do homem, mas aí o homem pisa na cabeça da serpente, mostrando que, tipo, Deus vai acabar com o mal. E parece que aqui, quando ele fala porque esse mal tá sobrevindo sobre nós, que parece ser a repentina destruição sobre o pecado no final dos últimos tempos, ele fala que é por causa da multidão das suas maldades. Então, é como se, tipo, Deus tivesse que acabar com toda a maldade, e por isso que vem a destruição. E se você não se afasta da maldade ou não escolhe pelo sacrifício de Cristo, você acaba, consequentemente, sofrendo as consequências de estar ligado à maldade, o destino da maldade, né? E por fim, o versículo 25, que diz assim: esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Esses dois aspectos importantes, eles são bem frisados durante o livro todo. Eu sempre vou estar falando sobre isso porque Jeremias sempre fala sobre isso, então não tem como não repetir. Mas se esqueceram de mim durante o livro inteiro. Deus fala assim: meu povo se esqueceu de mim, meu povo já não se lembra de mim, meu povo não lembra do que eu já fiz por ele. E confiaste em mentiras. E basicamente, confiaram nas obras de suas próprias mãos, confiaram em deuses falsos, seguiram após outros deuses. E tipo assim, a gente sabe que Deus, ele é a verdade. E então, confiar em mentiras é basicamente confiar em qualquer coisa que não seja Deus, que é o que o povo estava fazendo. Tava confiando nos muros das suas cidades, nas obras de suas próprias mãos, e não confiaram naquilo que Deus estava dizendo que ia acontecer, né? E o engraçado é que esqueceram de mim pode pressupor a gente um povo apressado, um povo muito ocupado, no caso, né? Esqueceram de mim pode nos remeter a um povo muito ocupado. Então, normalmente, você se esquece de uma coisa se você esteve ocupado com outras.
E hoje em dia a gente está muito ocupado, tipo, o mundo tá muito ocupado. Tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa, tá todo mundo atrasado para alguma coisa. E a gente esteve ocupado com o quê? Talvez com o nosso trabalho, talvez com o lazer, talvez em tentar arranjar dinheiro. E para que a gente esteve muito ocupado? Por que a gente esteve muito ocupado? Bom, por vários motivos. Para ganhar subsistência, para conseguir aproveitar algum tempo de endorfina, talvez. Mas a questão é que, normalmente, quando a gente fica muito ocupado com alguma coisa, é porque a gente tem colocado uma importância maior nessa coisa do que realmente ela deveria. Principalmente quando, na verdade, essa coisa substitui o lugar de Deus. Então, às vezes, por exemplo, a gente pode estar muito ocupado tentando arranjar certificações, diplomas, estudos, enfim, várias coisas acadêmicas, porque a gente acredita que essas coisas acadêmicas colocam em nós coisas que não temos, como, por exemplo, valor, reconhecimento e outras coisas. Só que a gente pode até chamar isso, na verdade, uma pessoa que busca por uma formação acadêmica muito forte, de maneira exacerbada, de como se fosse uma idolatria acadêmica, porque a gente acha que a gente precisa provar algo para alguém para que a gente consiga sentir que somos valorizados, somos amados, quando na verdade nós já somos amados, já somos valorizados por Deus. Então, muitas vezes a gente corre atrás de coisas e se mantém ocupados porque a gente acredita que aquelas coisas vão preencher em nós um vazio que existe da questão de ser amados, de valorizados, de termos valor na sociedade. Mas a questão é que isso é como se a gente tivesse cegos, porque a gente já é amado, a gente já é valorizado, a gente só tá olhando pro lugar errado. A gente tá olhando pro mundo quando a gente devia estar olhando para Deus, porque Ele já nos amou, Ele já nos ama, Ele já nos valoriza. Então, no final, a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente simplesmente já tem o nosso valor reconhecido por Deus. Por isso que, se você estiver muito ocupado com alguma coisa e essa coisa estiver ocupando o lugar de Deus, lembre-se que, por mais benefícios que essa sua busca incessante tenha te trazido, você já tem os benefícios maiores e mais importantes, que é ser amado por Deus. E esse é o chamado de Deus pra gente hoje. Não se esqueça de mim, por mais ocupado que você esteja. Eu amo você e não confie em mentiras, mas confie em mim. E é isso.